Olá, meus amigos, há quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Gente, hoje eu tô aqui toda roxiane, roxinol, quase sem pescoço, porque essa capa tá tão antiga, gente. Isso daqui eu tinha desde os meus 16, 17 anos. Essa capa é muito velha, foi eu que bordei isso aqui tudo, ó. Olha que legal. Depois eu mostro pra vocês com calma. Tem a parte de cá que eu tô segurando a câmera, por isso que fica um pedaço pra lá, outro pra cá. O meu pescoço tá aqui, gente. O negócio tá me sufocando. Me arrependi de ter colocado. Tá ficando pequeno, eu tô ficando muito grande. Bom, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui fala Odin. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre o tema do último vídeo, que foi sobre xamanismo, sobre animais de poder. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência quando eu descobri o meu animal de poder, que é o Ceres Panda. Panda, tá? Mas no caso, cada um tem o seu animal de poder e os seus animais de poder, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de descobrir esse animal, às vezes você faz a vivência e não consegue acessar, às vezes você faz um ritual, um monte de coisa e não consegue acessar. Eu consegui acessar meu animal de poder pela primeira vez, né? Na época lá da escola de magia, com uma grande bruxa chamada Ivana Regina, tá? Foi uma vivência que ela fez e realmente eu consegui ver e sentir a textura do meu animal, que eu não imaginava que seria um panda. Jamais pensei que fosse um panda. Eu pensei que era uma coruja, qualquer coisa, um elefante, uma orca, uma foca, um tatu, mas era um panda, tá? Em algumas outras vezes eu consegui ver outros animais que eu tinha, mas o panda ele nunca ficou claro. E aí, nessa experiência, nessa vivência, que é muito parecida com a que eu disponibilizei para vocês aqui, peraí, um pelinho de gato aqui, tá me coçando o nariz, pelo da gata. Na última experiência que eu fiz, que eu deixei aqui disponível para vocês, né, na vivência, muita gente já descobriu seus animais através dela, que eu já fiz com outras pessoas essas vivências e outras vivências variadas, né? Porque eu fiz um apanhado de vivências assim e fui adaptando e fazendo, né? Para ajudar as pessoas a descobrirem seus animais. São chaves de poder que a gente pode usar, são forças ancestrais, forças primitivas que a gente tem, né? O nosso bicho interno, nossa força animal. E esse panda, falando agora do panda, foi incrível o jeito que ele se manifestou para mim. Porque na hora que ela ia conduzindo e falando, sinta a textura do animal. Ele tem penas, né? Ele tem, sei lá, pelo. Ele tem casca. Ele é aquático. Você tá em que ambiente? E na hora ficou tudo em branco e começou, do nada eu comecei a ver um pelo assim na minha frente, preto, inicialmente preto, né? Fofinho, mas não era lisinho como de um gato que tem o pelo bem lisinho. Era uma coisa meio de um animal mais exótico, né? E eu senti a textura do pelo assim. E era muito fofinho, assim, gostoso, sabe? Era bem felpudo, assim, mas era um pelinho mais grossinho, né? Eu não sei se o pelo do panda realmente é grossinho, mas a impressão que eu tinha, eu sentia com as mãos a textura do pelo do panda. E daqui a pouco eu vi a parte branca e eu ainda fiquei boiando. Falei, que diacho que é esse bicho? É um texugo? E aí foi indo. Quando pensa que não, eu sentia cada detalhe dele, como se eu estivesse apalpando ele. A primeira sensação que eu tive foi de estar apalpando o bicho, como se tivesse um panda na minha frente. E aos poucos ele foi aparecendo. Ao passo que foi desenvolvendo a vivência, ele apareceu nitidamente para mim, tá? Então, assim, às vezes muitos de vocês não vão conseguir enxergar esse animal. Às vezes ele não vai aparecer na hora e às vezes vai criar uma confusão na sua cabeça, porque em muitas vivências já aconteceu isso comigo e com muita gente. Inclusive nesse dia eu vi o panda, foi muito claro, ele se apresentou primeiro de tudo, mas antes dele apareceram diversos animais, uma savana na minha cabeça, era um monte de bicho. Era elefante, era não sei o que, era não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eram como se fossem animais me encaminhando até esse animal.
Então, quando vocês fizerem a vivência, recomendo vocês terem paciência e sabedoria. Porque às vezes o primeiro animal que você vai ver não é o seu. Tá? Isso é bem importante você notar. E você vai sentir o que é seu. No meio de uma multidão, quando você vê aquele homem maravilhoso, que você se apaixona e dá borboletas na periquito. Então, o que você sente? É ele. É meu número. Ou aquela mulher maravilhosa, fatal, com o olhar 43. É ela. Tá? Então, assim, é aquela coisa, você bateu o olho e você sente que é seu. Eu senti que era pra mim, que era meu, que era o panda. Tanto que foi o único que eu apalpei, que eu senti o pelinho dele, eu apertei, era muito fofão e era bem gordo, né? E assim, eu falei, que animal? E até então eu não consegui entender que animal que era aquele, gente. Eu falei, que animal é esse, pelo amor de Deus? Me ajuda. E aí eu fui entendendo aos poucos que era um panda. E no final que ele apareceu pra mim inteiro lá, bonitinho, fofinho, comendo bambu. Mas até então foi difícil. E teve uma hora que eu comecei a sentir o meu rosto se fundindo com o panda. Por isso que eu fiz aquele quadro. Eu nem trouxe o quadro pra mostrar pra vocês, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Apesar que acho que tem vídeo antigo no canal falando desse quadro, mas é tão antigo, oh meu Deus. Cada dia que passa, eu fico um pouquinho menos ruim em edição de vídeo, porque eu não sei editar nada. Tudo é muito espontâneo. Eu tento editar, sai uma porcaria. Tudo numa boa. Mas é aquela coisa, né, gente? Então, é uma dica que eu trago para vocês, quando vocês fizerem a vivência, não se precipitem, tenham cuidado, porque às vezes você está vendo o que não é seu. São animais que encaminham você até o seu. Você vai perceber quem é o seu, você vai sentir pela energia, pela vibração. É esse. E você só tem um animal de poder? Não. Pelo que eu aprendi, nós temos animais de todos os tipos. Pelo que me foi ensinado, tá? Existem várias linhas xamânicas que ensinam diferente. A minha verdade não é absoluta, mas isso é o que me ensinaram naquela época, tá? Então me disseram que o animal de poder geralmente tem a ver com um animal mais imponente, como um urso, um tigre, um leão, um cavalo, né? Que mais? Qualquer animal que represente poder e força. Ele pode ser um pouco fofinho? Pode ser vários tipos de urso, pode ser, mas é um animal que tem uma certa defesa. Você já viu um panda brigando? Meu filho, é um gordinho que desce porrete. Sabe aqueles gordinhos doidinhos? Ele é todo gordinho, né? É tão fofinho que ninguém pensa que ele vai bater. Eu acho que eu tenho essa personalidade um pouco, às vezes, que as pessoas me veem tão gentil na internet, às vezes eu sou tão gentil, tão delicado, tão fino, que daqui a pouco, quando eles veem meu lado ruim, meu lado sombra, meu lado. Ai, tá tão curtinho esse chapéu, meu lado de ataque, nossa, eles se assustam. Aí eles veem o panda em ação. É bem isso que o pessoal vê em mim, sabe? Essa coisa assim, fofo, porém agressivo. Então, é essa coisa do animal, é o nosso poder instintivo. E aí, no caso, na época que eu aprendi também, nessa vertente que me ensinaram, tá? Existem vários, como eu já disse, não quero ser dono da razão e, por favor, não me enche o saco. Que tem um animal de tristeza, que é o animal de busca, geralmente é um animal noturno, um animal de hábitos noturnos e solitários, como uma coruja, que mais? Uma lesma, sim, tem gente que tem animal de tristeza que é a lesma. E o animal de tristeza ele está muito relacionado à sua busca interna, à sua busca de vida, aos seus objetivos, aquilo que você vem como missão na Terra. O meu é a coruja. E a coruja está muito atrelada ao conhecimento, à busca do conhecimento, a busca do ocultismo, do oculto, de desvendar mistérios, enfim, várias outras coisas, né? E tem essa coisa do solitário, tá? Eu tenho um lado solitário muito grande, eu não gosto de andar em bando, nunca gostei. No máximo 2 ou 3 pessoas. Nunca gostei de multidão e bando. E o outro animal, geralmente, tem vertentes que falam de 3 animais ou 4 animais. Outras já falam que você tem animal de acordo com o que você está vibrando ou vivendo naquela época, né? Mas isso é um assunto tão complexo. Mas eu poderia citar o terceiro animal que eu vi, eu não posso citar para ninguém,
geralmente é um animal de defesa, é um animal de alegria, aquele animal que a sua defesa, a sua marca, o seu poder, é aquele que você vai usar para defesa. E ele também é chamado de animal de alegria porque geralmente são animais muito bonitos, muito fofos, muito brilhantes, radiantes, como uma borboleta, uma girafa, um animal que tem uma certa imponência de poder, ele tem a energia de poder, de defesa, porém ele tem um brilho, aquela coisa assim da alegria, uma energia alegre, cores vibrantes. Poderia ser o panda no meu caso? Poderia. Mas o meu animal de alegria ficou tão claro que o panda é um monstrinho perto dele, tá? Então não seria o panda. O panda já se encaixaria mais no animal de poder, pelo que eu aprendi, tá? Então quando vocês fizerem a vivência, muito cuidado com o que vocês falam. É aquela coisa, calar, né? Primeiro, para depois você poder falar, você primeiro precisa aprender e entender o que você está fazendo. E o que você vê, você vai anotar. Você não vai ficar falando. Tanto que no outro vídeo eu não falei. Anotem aí embaixo os animais que vocês viram. Não façam isso porque às vezes você está dando uma chave do seu poder para alguém, né? Tudo que você revela demais é perigoso, tá? Na mão de quem sabe mexer contra é perigoso, sim, tá? Por isso que existem sigilos das coisas, né? Então, quando vocês fizerem, analisem com calma o animal que apareceu, os animais. Às vezes pode aparecer um monte. Tem que ver se não é o animal do seu desejo, porque eu nunca desejei ter um panda como animal de poder. Tem tantos animais que eu adoro que infelizmente não apareceu. O veado, por exemplo, eu amo veado, acho lindo, cervo, mas infelizmente não apareceu. Foi o panda e sempre foi o panda, sempre apareceu o panda e depois apareceram os outros, tá? Então assim, às vezes você vai ver e vai sentir que 4 animais são ancestrais, forças primitivas suas, às vezes 2, às vezes um, tá? E às vezes você vai ver um monte que vai te levar até o seu. Então fiquem atentos a isso. Depois a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, que é bem complexo, e você precisa entender, estudar esse animal melhor para você entender sobre você, porque quando você entende sobre a natureza, você está entendendo sobre você mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.